Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse novo quadro aqui no canal da Tudo de Cão no YouTube, que ainda não tem nome. Gostaria, inclusive, que vocês, se vocês quiserem, óbvio, colocassem aqui nos comentários sugestões de nomes para esse quadro. E aí eu vou escolher alguns que eu gostar daqui. Beleza? Então talvez no próximo episódio já tenha algum nome esse quadro que ainda não tem. Basicamente, como vai funcionar esse quadro? Eu coloquei aqui no meu Instagram uma caixinha de perguntas específicas aqui pro YouTube. No Instagram a gente sabe que a gente responde em 1, 2, no máximo 3 stories. Se a gente responde em vídeo nos stories, fica um monte de vídeo, então eu decidi trazer aqui pro canal da Tudo de Cão no YouTube exatamente para conseguir dar uma resposta mais completa, uma resposta mais personalizada, uma resposta de fato em vídeo que eu sei que vocês gostam e que eu consiga trazer mais conteúdo que simplesmente falar em 1 ou 2 stories. Então, lembrem, coloquem aqui nos comentários, primeiro se você gostou, né? Então já curte, se você não é inscrito já se inscreve e aí comenta aqui a sua sugestão de nome para esse quadro, beleza? Dar carinho demais é ruim? Tem hora certa para dar carinho? Isso começou a se popularizar bastante com o César Millan, né, ali por volta dos anos 2000, começo dos anos 2000 basicamente. Ele colocava esse carinho, né, ou algumas atitudes que a gente tinha com os nossos cães como hierarquias. E o carinho era a última delas. Então a última coisa que você deveria fazer com o seu cão era oferecer carinho. Tinham outras coisas que eram prioridade na ideologia ali do César Millan. E existiam momentos específicos para você dar o carinho, horas certas para você dar o carinho. Hoje em dia tem coisas muito mais novas, muito mais atuais do ponto de vista de metodologia, baseada ali em ciência. Muitas das coisas que ele falava na época, hoje em dia a gente já sabe que não tem uma relevância científica muito grande, mas ele colocava que o carinho em excesso era de certa forma prejudicial. Se você desse o carinho em momentos errados ou na ordem errada da hierarquia dele, isso poderia prejudicar o seu cão. O carinho em excesso, ele é ruim? Não, desde que seja um carinho onde o cão quer receber e você quer oferecer, sem pensar, por exemplo, nesse cão pedindo carinho de certas formas que isso pode ser prejudicial para ele. Quando que o carinho vai ser prejudicial nessa situação? Quando, por exemplo, eu quero oferecer carinho para o meu cão e ele não está afim de receber esse carinho. Ele não gosta do toque, ou ele não quer o toque naquele momento específico. Porque isso vai levar esse cão ao estresse, ele pode mostrar comportamentos agressivos para fazer com que eu pare esse carinho. Segundo ponto, em relação à hora certa para o carinho. Pensando na metodologia ou na linha de raciocínio do César Millan, não tem muito sentido essa questão da hierarquia. Porém, se você pegar essa frase de tem hora certa para o carinho, faz sentido pensar que tem hora certa para o carinho. Por exemplo, pensando do ponto de vista operante, tá? Então, de aprendizagem dos cães. Se o meu cão está fazendo algo errado, ele gosta muito do carinho, ele gosta muito da minha interação social com ele, ele está fazendo algo errado, eu chamo ele e ofereço carinho, isso pode ser um reforçador para esse comportamento errado que ele estava tendo. Esse comportamento é o que eu quero? É um comportamento que eu quero que se repita no futuro? Se sim, beleza. Se não, talvez seja o momento errado de você oferecer. O que você faz no intervalo de 1 minuto entre as sessões? O Loki às vezes acaba indo buscar um brinquedo se eu não continuo o treino em menos de 30 segundos. Sei que você, aluna, no portal tem uma aula exclusiva só sobre descanso, tá?
Então tem essa aula, a gente divide a aula basicamente em duas partes, onde a primeira é esse descanso que você está mencionando, o descanso entre as sessões de treino, e a outra metade é sobre o descanso mesmo como rotina do nosso cão. Sugiro que assista essa aula. Como eu estruturo os treinos dos meus cães ou dos meus alunos? Eu monto uma sessão de treino, normalmente eu faço 10 repetições ou sessões de 1 minuto ou 2 minutos, depende do que eu estou treinando. E logo depois dessa sessão de treino, de 10 repetições ou de 1 ou 2 minutos de treino, eu dou um descanso de 1 minuto para o meu cão. Treina, descanso, depois eu volto a treinar, depois descanso, depois eu volto a treinar. Se eu estou treinando algo mais com movimento, por exemplo, eu quero que o meu cão, sei lá, sente. Então eu vou fazer 10 repetições do senta. Então ele sentou, ele levanta, ele sentou, ele levanta, ele sentou, ele levanta. Com esse treino específico, onde tem mais movimentação, o descanso vai ser mais parado. Eu peço para o meu cão deitar, e aí ele fica lá deitado, eu fico fazendo um carinho nele, eu deixo ele relaxado, para ele voltar para a próxima sessão mais inteiro do ponto de vista físico, porque eu vou exigir ele fisicamente nessa sessão de treino. Se eu peço, por exemplo, durante a sessão de treino, um exercício mais mental, onde eu preciso de mais foco, onde eu preciso de mais autocontrole, onde o comportamento é mais estático, o descanso vai ser em movimento. Então vamos supor que eu estou ensinando o meu cão a ficar. Então ele deitou, eu peço fica e me afasto. Não tem muita lógica se eu pedir para ele deitar e ficar quieto ali recebendo massagem. Então eu vou deixar ele um pouquinho mais livre, talvez eu brinque um pouco com ele. Então a sessão de descanso é sempre meio que antagônica ao que eu estou treinando. Você falou, o Loki às vezes acaba indo buscar um brinquedo. Se eu não continuo o treino em menos de 30 segundos, você pode ensinar ele a deitar e ficar lá relaxado enquanto ele recebe o carinho. O descanso não é igual uma massa de pão que a gente prepara, deixa lá, põe um pano em cima e esquece durante um tempo. O momento de descanso precisa também ter ali a nossa participação, seja pedindo para o nosso cão ficar, seja fazendo uma massagem, seja brincando, tá? Então não é simplesmente deixar o cão ali esperando a gente voltar para a próxima sessão. A reatividade pode ser por motivos diferentes, por exemplo, uma reatividade solto e outra reatividade na guia. Olha só que pergunta legal. Sim, Hannah, pode ser por motivos diferentes. Eu já treinei alguns cães onde soltos eles não demonstram nenhum tipo de reatividade e quando eles estavam na guia, por exemplo, eles mostravam comportamentos de reatividade. O motivo da reatividade também pode ser diferente, pode ser por medo, né, mostrando comportamentos agressivos, ou também por excitação. E o ponto, na verdade, existe essa diferenciação porque o ambiente é completamente diferente. O ambiente influencia no comportamento. E o ambiente é completamente diferente, o seu cão solto e o seu cão na guia. Imagina que eu levo o meu cão para um parque, ou para uma praça, ou para um local onde ele e outros cães podem ficar soltos. E aí nesse local, ele tá solto, não tá com a guia, tá com o ambiente cercado, provavelmente, e se não, eu recomendo que você só solte o seu cão em ambientes cercados. Chega um cachorro, legal, eles interagem, e aí quando eles não querem mais interagir, eles saem, vai para cada um para um canto, vai cheirar cada um uma árvore, sai, vai fazer xixi, enfim, vida normal. Em outra situação, chega um cão um pouquinho mais medroso, e aí o seu cão lê aquilo e não se aproxima, ou ele não sabe ler e se aproxima, e aí acontece ali um momento de tensão e o seu cão se afasta. Ou então chega um outro momento depois, um cão que vai botar um pouquinho mais de pressão, ou um cão que vai mostrar um comportamento mais agressivo, e aí o seu cão, por estar sem guia, ele consegue se afastar daquela situação. Seja se afastar mostrando um comportamento legal, seja se afastar ficando mais tenso, seja se afastar mostrando um comportamento agressivo, mesmo que numa escala menor ou numa escala maior.
Uma escala menor, o que seria? Fazer um olhar duro, talvez subir um pouquinho o pelo das costas, deixar o rabo um pouquinho mais erguido, ou então um comportamento agressivo numa escala um pouquinho maior, ele rosnar, ele mostrar os dentes, ele latir, chegar a morder o ar, ou de fato morder o cão, enfim. Então, um outro cenário, levei meu cão para uma praça, ou levei meu cão para passear e passei por uma casa que tem um cão de portão, o cão de portão chegou e com as duas patas ali no portão fez um mega barulho, começou a latir, o meu cão se assustou, saiu correndo e eu travei a guia, óbvio, porque eu não vou deixar ele ir pra rua. Nessa que eu travei a guia, pum, ele tomou um mega tranco. Beleza, ele já tá começando a entender que ele não tem muita opção de fuga aqui nesse caso. É uma cilada, Billy. E aí chegou um outro cachorro e ele começou a colocar uma certa pressão no meu cão. E por eu não ter essa habilidade de ler ali os dois cães, nem o meu cão que está desconfortável e nem o outro cão que está colocando pressão, eu não alivio a guia, eu não levo o meu cão para longe, eu não deixo com que ele se afaste e crie distância aqui dessa situação. E o que eu faço? Guia tensionada, forço interação. E aí o meu cão começa a entender que quando ele está solto no parque, na praça, em qualquer lugar, ele tem a opção de escolher se ele quer se aproximar ou se afastar. E quando ele está na guia, ele não tem a opção, muitas vezes, de se aproximar, mas sempre de se afastar. Por quê? Sempre que ele quer se afastar, eu bloqueio. E aí ele não tem essa opção. E aí o que ele começa a fazer? Imagina que existe uma escada de sinais. Sinais apaziguadores, sinais de medo, sinais de agressividade. E eu, por não ter essa habilidade de leitura da linguagem corporal do meu cão, quando ele mostra agressividade, eu me afasto. Ou o outro cão se afasta, né? Porque a pessoa pode levar o outro cão embora. Com isso acontecendo, o meu cão ele começa a entender que é só ele mostrar agressividade que ele consegue esse afastamento. E aí ele começa a entender que na guia ele precisa mostrar agressividade para conseguir esse distanciamento, esse afastamento do outro cão. Enquanto no parque ou na praça, por ele não estar com a guia, ele não precisa mostrar, ele consegue se afastar sem mostrar sinais de agressividade. Vamos para uma última pergunta. Se o cão aprende com as coisas que dão certo e com as coisas que dão errado, por que a punição não ensina também? A punição não ensina? Será que não ensina? É óbvio que ela ensina. E qualquer indivíduo, na verdade, aprende muito bem com punição ou com qualquer outro aspecto do quadrante ali, quando a gente fala de reforço positivo, reforço negativo, punição positiva e punição negativa. O ponto quando a gente fala sobre esse assunto não é que a punição positiva não ensina, é que ela não ensina o que o cão deve fazer. E aí aqui cabe um adendo, tá, gente? Nós, da Tudo de Cão, não utilizamos punição positiva intencionalmente, óbvio, com o objetivo de colocar isso em treino, numa metodologia, enfim. Se você pune um comportamento, seja essa punição uma punição positiva, você aplicando um estímulo aversivo, ou uma punição negativa, você retirando algo que o cão quer naquele momento, o comportamento vai diminuir. Essa é a definição de punição. Se diminui um comportamento, está acontecendo aprendizagem. Então, por exemplo, o meu cão, ele vai lá e mexe no lixo. Eu vou lá e, sei lá, grito com ele, dou uma palmada nele. Lembrando, de novo, não tirem isso de contexto, não recomendamos utilizar a punição positiva. E aí, o cão não vai voltar a apresentar mais esse comportamento nesse contexto específico, exatamente porque o comportamento foi punido. Só que, e aí o ponto que a gente tanto pega no pé aqui na Tudo de Cão é a punição não ensina o que o meu cão precisa fazer. Ele roeu o pé da cadeira da minha sala, porque talvez ele tenha uma ansiedade de separação, eu saí, ele ficou ansioso e roeu.
ou porque eu não supro as necessidades básicas dele, ele tá entediadaço, ou porque o dente dele tá crescendo, ele é um filhote e roeu o pé da cadeira, e eu não dei brinquedos para ele fazer isso. Se eu ver ele fazendo, aplicar uma punição positiva, eu estou ensinando o que ele precisa fazer por experiência própria. Eu acho que é muito mais benéfico, muito menos frustrante, enfim, ensinar o que eu espero do que ficar ensinando o que eu não quero que faça. E com essa pergunta/resposta, a gente acaba por aqui. Fica de olho no meu Instagram, tá? Eu vou colocando mais caixinhas específicas para o YouTube. Coloquem aqui se vocês gostaram desse novo formato, a sugestão de nome para esse quadro, combinado? Te vejo numa próxima ou lá no Insta. Falou!